Com certeza, em algum momento você estava acompanhando uma série que você gostava muito, mas tomou um susto ao descobrir que ela não teria continuação e seria cancelada, não é mesmo? Pois é. Infelizmente, isso é algo muito comum e vem acontecendo com bastante frequência, principalmente na Netflix. Então hoje vamos tentar entender o motivo disso, o que faz a Netflix cancelar séries e principalmente por que algumas séries que são tão amadas também acabam sendo canceladas. Antes da Netflix. Hoje em dia, com a popularização da Netflix e dos outros serviços de streaming, é bem comum algumas séries serem canceladas com poucas temporadas, em alguns casos até mesmo uma única temporada, mas isso já foi pior antigamente. Era bem mais comum a gente ter primeiro um episódio piloto, que servia como um teste de aceitação do público, e esse teste dando certo garantia que a série tivesse mais episódios. O grande problema com esse método é que muitas vezes um episódio não é tempo suficiente para cativar um público, e devido a isso, muitas séries eram canceladas já no episódio piloto. A Netflix trabalha de uma forma diferente. Segundo a diretora de programação global da Netflix, Bela Bajaria, eles procuram produzir pelo menos uma temporada para evitar o cancelamento de séries em episódios pilotos, assim dando mais tempo para a equipe de roteiristas conseguirem cativar o público. Séries como The Beautiful Life e Next Caller são grandes exemplos disso, já que ambas foram canceladas extremamente rápidas. Next Caller, por exemplo, nem o episódio piloto foi lançado, já começou a ter desavença entre o diretor e o elenco antes mesmo dela ir pro ar e já cancelaram por ali mesmo. Então, se olharmos por esse motivo, essa estratégia da Netflix de garantir pelo menos uma temporada inteira para a série é uma grande vantagem, comparando com o modo que era feito antes. Mas é aí que mora o primeiro problema. Essas duas séries que falei, provavelmente você nunca ouviu falar, o que faz muito sentido, já que uma delas teve 2 episódios e a outra não teve nenhum transmitido. Logo, não tem tanta gente reclamando desses cancelamentos, pois essas séries não tiveram tempo suficiente para serem queridas, coisa que hoje em dia pode acontecer. Mas e quando a série já tem uma base de fãs grande? Por que cancelar? A Netflix é uma empresa e, como uma empresa, eles visam lucro. Por eles terem lucros, eles precisam atender alguns padrões e quando séries não atendem esses padrões, elas acabam não sendo renovadas. Séries que fazem muito sucesso, como Stranger Things e Wandinha, já recebem confirmações de novas temporadas ainda no decorrer da série. Mas vale lembrar que essas séries são as exceções e não a regra, afinal, elas quebraram muitos recordes. Agora, quando uma série, mesmo que seja considerada boa, acaba não atingindo o que a Netflix espera, muitas vezes eles podem simplesmente não renovar. O grande problema é que essas metas não são mostradas para o público, é algo deles. Então, pra gente, que vê de fora, dá a impressão que eles cancelaram sem motivo. E aqui entramos em um grande debate. O que é mais importante, qualidade ou popularidade? Parece uma pergunta besta, mas muita gente acaba se confundindo, já que apesar de parecer, essas duas coisas não necessariamente andam juntas. E eu aposto que tem alguma série aí no catálogo que você olha e já até torce o nariz por achar ela sem graça, não é mesmo? Mas mesmo assim, ela tá lá, firme e forte, enquanto alguma série excelente que você adorava simplesmente foi cancelada. O motivo disso é bem simples. A Netflix não quer séries de qualidade. Quem tem que querer isso é o público. A Netflix quer séries que tenham muita audiência e causem impacto no público. Não adianta uma série ter uma pequena fanbase que discute ativamente as teorias no Twitter se em números essa série não consegue bater de frente com os grandes nomes da empresa. É triste, né? Eu sei, mas é assim que as coisas funcionam. Mas esse não é o único motivo possível de um cancelamento. Em alguns casos mais específicos, as séries são canceladas por simplesmente não chegarem a um acordo entre as partes. Outra coisa que pode afetar na hora de renovar uma série é o custo-benefício. Às vezes a série está indo bem, só que sai tão caro para fazer a renovação que na visão da Netflix acaba não compensando. Séries incríveis que foram canceladas. Vamos olhar alguns exemplos de ótimas séries que foram canceladas. É só um pequeno aviso, eu não estou dizendo que essas séries não tinham público. Pelo contrário, algumas delas até movimentaram um grande número de pessoas na internet pedindo a volta da série. Mas de alguma forma ou de outra, as séries que vamos falar agora não atenderam as expectativas da Netflix em alguns dos critérios deles e infelizmente a gente não tem como ter 100% de certeza sobre quais são esses critérios. Annie with Annie. Vamos falar primeiro da série Annie with Annie, que fez bastante sucesso e era muito querida pelos fãs, mas que infelizmente foi cancelada na 3ª temporada. E o motivo disso foram desavenças entre a Netflix e a CBC. A série era uma criação em conjunto da Netflix com a CBC, porém, enquanto a Netflix estava aproveitando do sucesso, a CBC não estava tendo boas audiências lá no Canadá, pois para eles a história não tinha nada de novidade. É só você imaginar que Annie with Annie, pro pessoal do Canadá, é o mesmo que o Sítio do Pica-Pau Amarelo pra gente. Nós até gostamos,
gostamos, mas não damos muita audiência quando tá passando na TV, pois é uma história que nós já estamos acostumados. A presidente e CEO da CBC anunciou que a rede não iria mais fazer parcerias com a Netflix, pois esses acordos estavam prejudicando eles a longo prazo. Pois é, nesse caso, não foi nem os números, mas sim uma briga interna entre a CBC e a Netflix que causaram o cancelamento da série e deixaram muitos fãs tristes. Glow. Aqui temos outro exemplo de uma série sensacional que foi cancelada, Glow. Ela era muito assistida, tinha uma trama original e bem diferente de quase tudo que temos no catálogo da Netflix. E se não bastasse tudo isso, era uma série super premiada, já tendo ao todo 18 indicações ao Emmy. Qualidade e popularidade, tanto que a série teve 3 temporadas e já tinha até mesmo a 4ª confirmada. Porém, pegando todo mundo de surpresa, a Netflix veio com a notícia de que não iria ter mais a 4ª temporada. O grande problema é que quando a Netflix foi fazer as contas, viu que algo não batia. Segundo notícias, por causa da pandemia, os custos da produção da 4ª temporada iriam estourar o que eles tinham planejado e, por causa disso, eles prefeririam então só deixar a série sem um final mesmo. E se você ficou revoltado com isso, eu te entendo, porque eu também era uma das fãs que estava ansiosa pela 4ª temporada e recebia esse banho de água fria da Netflix. I Am Not Okay With This. Essa daqui foi afetada pelo encarecimento da produção devido à pandemia e, além disso, pelas altas expectativas da Netflix. Pois é, parece que o criador da série, Jonathan Entwistle, estava enxergando a série como algo pequeno, para um público mais de nicho, enquanto a Netflix, na visão deles, enxergava como uma substituta para Stranger Things. E por mais que I Am Not Okay With This tinha agradado muitas pessoas e até sacanagem querer bater de frente com um dos maiores sucessos da plataforma, então a Netflix preferiu simplesmente cancelar a série sem mais nem menos. O Legado de Júpiter. Uma das grandes surpresas foi o cancelamento de O Legado de Júpiter. E eu nem tô entrando nos méritos de qualidade e popularidade, mas simplesmente pelo dinheiro que já havia sido gasto. A Netflix tinha investido mais de 200 milhões de dólares na produção da série. O mínimo que se esperava era algo gigantesco e que fizesse muito sucesso. Porém, um mês após o lançamento da 1ª temporada, a Netflix veio informar que a série não ia ter continuação. A verdade é que os críticos não gostaram muito dessa série, considerando que a Netflix não divulgou os números de audiência, a gente deve supor que a série também não foi tão amada assim pelo público. Afinal de contas, a Netflix só divulga os números das séries que fazem grande sucesso. As que não fazem, eles simplesmente não revelam e parece ter sido o caso de O Legado de Júpiter. Mindhunter. Se O Legado de Júpiter não tinha caído nos braços da crítica, Mindhunter se jogou de cabeça e foi aclamado. A série não fez sucesso apenas com os críticos, como também fez muito sucesso com os fãs, e não era de se esperar menos. Afinal, estamos falando de um trabalho do diretor David Fincher, que ficou famoso por ter dirigido grandes sucessos como Clube da Luta e Seven, Os 7 Crimes Capitais. Então, por que a série foi cancelada depois da 2ª temporada? Na verdade, essa é bem fácil de explicar, já que o próprio David Fincher falou sobre isso. Segundo ele, a série era cara e ele não conseguia fazer uma nova temporada por um valor menor que foi gasto na 2ª. The OA. Não tem como fazer um vídeo falando sobre os cancelamentos da Netflix sem falar sobre The OA. É sério, gente. Se eu esqueço de comentar dessa série, em pouco tempo vai aparecer aí gente reclamando e com razão, já que essa foi uma das séries que o público mais tentou salvar do cancelamento. Tivemos campanhas na internet, arrecadações, pedidos de fãs em outdoors e até mesmo greve de fome. Tudo isso para tentar colocar um pouco de juízo na Netflix e continuar a série. E o pior de tudo é que, como a série estava indo bem em audiência, nem os criadores suspeitavam que seria cancelada. Então o final da 2ª temporada deixa muita coisa em aberto e sem resposta, pois seria respondido na continuação. Então veio a notícia fatídica de que a série não teria uma 3ª temporada, deixando eu e mais um monte de fãs totalmente desamparados e sem respostas. Durante muito tempo se especulou que isso aconteceu pelo alto custo da série. Porém, tivemos uma informação nova quando o ator Jason Isaac revelou que um dos motivos do cancelamento da série era que The OA aparentemente não trazia novos assinantes à plataforma. Sense8. E aqui temos outros dos que mais gerou polêmica devido ao cancelamento, mas pelo menos esse aqui abriu uma precedente interessante que ainda dá esperança para todas as outras séries de que a gente comentou. Sense8 acumulou elogios de todos os lugares, críticos, mídia, fãs. Era simplesmente um dos queridinhos da Netflix. A trama era boa, a fotografia, a direção. Tínhamos um elenco com muita diversidade. Para vocês terem ideia, a gente ganhou até mesmo um especial de Natal. Porém, a 2ª temporada acabou com um gancho para novos episódios e logo depois disso veio a bomba da Netflix, que era o anúncio de que a série iria ser cancelada. E isso gerou uma repercussão tão negativa entre os fãs que a Netflix voltou atrás. Quer dizer, mais ou menos.
Realmente a série foi cancelada, mas pelo menos eles produziram mais um episódio. Ou melhor, um filme, onde encerrava a história. Pode não ser o final perfeito que a gente queria, mas vamos combinar que ainda é bem melhor do que a maioria das outras séries que a gente falou aqui hoje, né? Onde simplesmente a Netflix virou as costas e não quis saber mais. E um dos motivos para o cancelamento foi novamente os altos custos de produção. Sense8 estava entre as séries mais caras da época e outro grande problema eram os contratos dos atores. Isso aqui pode chocar um pouco vocês, mas existem diferentes tipos de contratos. E no caso de Sense8, os atores tinham um contrato fixo de alguns anos para participarem da produção da série. Só que como a produção demorou anos entre uma temporada e outra, quando a segunda temporada finalizou, todos os atores estavam sem contratos. E isso significa que além de renovar a série, eles precisariam renovar todos os contratos individualmente com cada um dos atores, gerando ainda mais custos. Então, provavelmente no fim, a Netflix viu que a balança estava pesando bem mais pro lado das perdas do que pro lado dos ganhos e acabou cancelando a série. E se até hoje tem gente implorando a volta de The OA e de outras séries que tiveram um fim prematuro, um dos motivos disso foi o fato de Sense8 ter tido uma conclusão. Então, quem sabe um dia a Netflix realmente volta atrás com mais alguma das séries que foram injustiçadas? E agora eu quero saber qual série vocês ficaram mais chateados pela Netflix ter cancelado. Comenta aí.